seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal da Armarinhos Nodari. Eu sou a Mari e no vídeo de hoje nós vamos fazer essa peça linda juntos, que é o centro de mesa Natal Encantado. Essa peça ela ficou com 60 centímetros de diâmetro, 61 centímetros de diâmetro. Uma peça linda, super versátil, que você pode aí compor a sua mesa de fim de ano para encantar aqueles que você ama. Então, vamos para a nossa aula. Os fios escolhidos para a peça dessa aula foram barroco número 4 e os fios amigurumi. Então, esse barroco número 4 aqui é o porcelana. Aí, nós vamos ter aqui também o verde musgo do amigurumi 5398. Aqui a cor Eco 5083. E aqui nós vamos ter a cor periquito 5741. Bom, além dos fios que eu já mencionei, as cores, tudo certinho, nós vamos utilizar também pérolas. Eu peguei essas daqui na cor champanhe, número 6, agulha 2,5, agulhas número 3, agulha de tapeceiro para nos ajudar nos arremates e também uma cola para os arremates e uma agulha mais fina para passar aqui as pérolas. Deixa eu só localizar ela, que eu até coloquei ela aqui dentro, ó. Então, essa agulha aqui, ela passa tranquilamente o fio amigurumi aqui pelo seu espaço aqui. E fica fácil da gente colocar as pérolas também no fio. E o fio encanto, já diz o nome, né? Que é para dar um encanto, um detalhe na peça. E você pode utilizar aí uma sobra que você tenha, porque o fio encanto a gente usa bem pouquinho. Para iniciar a peça, nós vamos começar com o Barroco Max Color número 4. A cor é porcelana 7084, tá bom? O tex dele é 590, agulhas indicadas de 2,5 a 3,5. Eu vou estar utilizando a agulha número 3. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com o anel mágico, então com a ponta aqui, ó. Você vai vir aqui, vai passar no dedo e vai fazer esse giro aqui. Com a agulha dessa forma, vai vir e vai pegar essa laçadinha aqui de trás, vai girar na sua agulha e vai fazer aqui uma laçadinha, uma correntinha, e aqui você já aprendeu o seu anel mágico. Aí, agora, você vai trabalhar aqui dentro desse anel mágico. Então, nós vamos... Aqui é apenas para segurar o anel mágico, eu não conto essa correntinha que eu fiz. Eu vou voltar dentro do anel mágico, vou fazer uma laçada, fechando em um ponto baixo e uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha de espaço e vou trabalhar aqui dentro mais um ponto alto. Então, esse ponto baixo, essa correntinha conta como o nosso primeiro ponto alto. Fiz uma correntinha de espaço e fiz o segundo ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada na agulha e dentro do anel mágico vou trabalhar mais um ponto alto. Vou trabalhar uma correntinha, laçar o fio que está vindo do novelo, entro no anel mágico, tiro 2 e tiro 2, fazendo um ponto alto. Então, a primeira carreira é uma sequência de 12 pontos altos separados por uma correntinha, trabalhados dentro do anel mágico. Trabalhei dentro do meu anel mágico os 12 pontos altos separados por uma correntinha. Vou dar uma alongada aqui na minha laçada, vou vir aqui, vou puxar aquele fiozinho do anel mágico para fechar a nossa carreira. Puxei aqui, e agora, para finalizar, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha que a gente fez aquele primeiro nosso lá, vou vir dentro dele, no meio dessa correntinha aqui, ó,
Dentro da correntinha que nós fizemos, vou passar a minha agulha assim para trás, vou vir aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo essa carreira. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, em cima desses pontinhos altos que nós fizemos. Então, eu vou voltar com a minha agulha aqui dentro, vou passar, vou puxar, fazendo assim duas laçadas, fechar num ponto baixo e uma correntinha que eu dou a altura de um ponto alto. Laço meu fio, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, ficando com 2 pontinhos altos. Repito o intervalo de correntinhas e no próximo ponto alto, dentro dele, nós vamos trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Repito meu intervalo de correntinha, fazendo ela, laço meu fio e dentro do próximo ponto alto, né? Aqui, ó, nós vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Então, essa carreira é uma sequência de uma correntinha e 2 pontos altos trabalhado em cima do ponto da carreira anterior, que é aquela base pizza que nós estamos fazendo, né? Então, essa é a sequência da nossa segunda carreira. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira e falta fechar, né? Então, eu vou mostrar para vocês como eu fecho a carreira. Fizemos aqui um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura de um ponto alto, certo? Que é o ponto alto falso que a gente chama. Então, eu vou fazer aqui mais uma correntinha de espaço e vou vir aqui, ó, ponto baixo, uma correntinha. Nessa correntinha que a gente fez aqui, em cima do ponto baixo, no meio dela, dentro dela, eu vou passar a minha agulha lá para trás. E vou puxar, fazendo um ponto baixíssimo. Se você analisar, o pontinho do lado aqui já ficou, ó, meio aberta a laçadinha da correntinha. Vou alongar um pouquinho meu fio, vou vir aqui nessa laçadinha de trás, na alcinha de trás, desculpa. Vou pegar essa laçada, vou puxar ela aqui para trás. Agora, nesse mesmo ponto, com a minha agulha aqui na laçadinha de trás, eu vou vir com a minha agulha para frente, passando nas duas alcinhas da correntinha, nessa da frente e lá na de trás. E vou puxar aqui o meu fio que está vindo do novelo, ficando com 2 laçadas. E vou tirar, fazendo um ponto baixo e uma correntinha. Para crescer o nosso trabalho, nós vamos trabalhar com carreiras de aumentos. Então, começamos com um ponto alto de base, temos 2 pontos altos aqui na segunda carreira. Nessa próxima carreira, nós teremos que ter 3 pontos altos em cada bloquinho. Então, aqui já conta como o nosso primeiro ponto alto. E dentro, aqui deste mesmo ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. E quando finalizar a carreira, a gente completa esse bloquinho com 3 pontos altos. Então, eu vou fazer uma correntinha de espaço, venho no próximo ponto, um ponto alto, eu repito sobre o ponto alto. No próximo ponto alto, eu coloco o aumento. São 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, vão ficar aqui, ó, bloquinhos agora de 3 pontos altos. Repito a correntinha de espaço, venho no próximo ponto, no primeiro ponto eu repito um ponto alto e no segundo eu coloco um aumento. Uma correntinha, primeiro ponto, repito ponto alto. No segundo ponto, eu coloco um aumento. E essa vai ser a sequência da nossa terceira carreira. Chegando ao final da minha terceira carreira, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou fazer aqui aquele ponto alto que estava faltando do nosso primeiro bloquinho. E vou fechar a carreira aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha. Então, dentro desta correntinha, vou passar a minha agulha aqui no meio dela e vou jogar a agulha lá para trás. Puxar o fio que está vindo do novelo e fechar com um ponto baixíssimo. Automaticamente, o próximo pontinho já fica com as laçadas ali abertas.
Alongo meu fio um pouquinho, a minha laçada, venho na alcinha de trás, pego essa laçadinha, puxo ela aqui pra trás, volto aqui com o meu fio do novelo, venho no mesmo ponto, passando a minha agulha pelas duas laçadas, opa, aqui pelas duas laçadinhas, puxo o fio que está vindo do novelo, fazendo um ponto baixo, desculpa, um ponto baixo, e uma correntinha para simular um ponto alto. Como nós estamos crescendo o trabalho, tínhamos 1, 2, 3, agora nós temos que ter 4 pontos altos. Então, aqui dentro ainda desse mesmo ponto alto, eu faço mais um ponto alto, que é o aumento. Completo esses 2 pontos altos na volta, na finalização aqui da minha carreira. Uma correntinha, no próximo ponto aqui do bloquinho anterior, da carreira anterior, faço um ponto alto. Agora, cada finalização de carreira e início dela, aqui, o primeiro bloquinho vai ficar com aumento aqui no canto, tá? Os próximos aumentos da carreira, eu costumo jogar no meio do trabalho, para não ficar tão marcado, não dar aquela sensação depois de aspiral, tá bom? Vai ficar bem retinha aqui essas fatias, vamos dizer assim, tá bom? Então, só o primeiro, para facilitar e ficar um acabamento mais bonito, eu coloco o aumento aqui no canto. Os outros aumentos dos outros bloquinhos eu jogo no meio do trabalho. Então, eu repeti um ponto alto sobre ponto alto, e agora o aumento eu vou colocar aqui nesse pontinho do meio, porque eu tinha 3 pontos na carreira anterior e agora eu tenho que ter 4. Então, eu fiz ponto sobre ponto, no ponto do meio eu fiz um aumento, e no próximo ponto eu só repito o ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio, venho no próximo bloquinho, um ponto alto, no ponto do meio eu faço o aumento, e no próximo ponto eu só repito ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, no próximo bloquinho, repito um ponto alto, no ponto do meio, coloco o aumento, e no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Então, a sequência dessa carreira vai ficar assim, tá bom? Com 4 pontos altos para cada bloquinho. Chegando ao final aqui da minha 4ª carreira, olha como o trabalho vai ficando assentadinho e está ficando assim. Então, agora aqui, novamente, uma correntinha de espaço, completa esses 2 pontos altos que eu não fiz do início, né? Então, venho aqui, fiz uma correntinha, venho aqui nesse ponto, faço um ponto alto, venho no próximo pontinho e faço mais um ponto alto. Para finalizar a carreira da mesma forma, um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu venho aqui dentro dessa correntinha, no meio dela, coloco a agulha no meio, puxo lá o fio do novelo, faço um ponto baixíssimo. Alongo um pouquinho meu fio, venho aqui na alcinha de trás do próximo ponto, puxo essa laçada lá pra trás. Dou uma ajustada no tamanho da laçada, volto aqui pela frente, passo pelas 2 alcinhas, puxando o fio do novelo, fechando com um ponto baixo e uma correntinha. Então, os fechamentos de carreiras vão ser sempre assim. Agora, nós temos que ter 5 pontos. Então, eu já vou jogar o aumento aqui no meu primeiro ponto desse bloquinho, ficando com 2 pontos no mesmo ponto. Quando finalizar a carreira, eu completo com os outros 3 que estão faltando. Uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto, mais um ponto alto sobre ponto alto, e aqui no meio eu vou jogar meu aumento. Então, vou fazer um e vou fazer mais um. Vou laçar o meu fio e vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. Então, essa carreira nós vamos ficar com 5 pontos altos. Uma correntinha, laça o fio, um ponto alto sobre ponto alto, mais um ponto alto sobre o ponto alto, no pontinho aqui mais ou menos do meio, faço o meu aumento, 2 pontos altos juntos, no próximo um ponto alto. Então, essa será a sequência das carreiras,
E eu vou trabalhar até chegar com 9 pontos altos aqui, tá? Então, sempre fazendo o mesmo fechamento, colocando os aumentos no meio aqui, e apenas o bloquinho de início, que nós vamos colocar o aumento aqui no cantinho. Então, eu vou trabalhar dessa mesma forma, carreira de repetições, até totalizar aqui, ó, no nosso bloquinho, 9 pontos altos. Então, cheguei aqui no total de 9 pontos altos. E a minha base ficou com 22 centímetros de circunferência. Então, agora, eu posso já cortar o fio, que é esse tamanho que eu preciso. E aqui, eu vou ensinar você a finalizar. Eu puxo essa laçada, venho aqui com a minha agulha de tapeceiro, passo esse fio aqui por dentro, vou pular esse ponto baixo e correntinha que simula um ponto alto e vou vir nesse ponto alto aqui, nas duas alcinhas da correntinha dele. Vou passar o meu fio, aproximando esse ponto. Vou vir aqui, ó, nessa correntinha do pontinho do lado, tá vendo, ó? Aqui tá faltando uma correntinha, né? Então, eu venho nesse pontinho do lado, na correntinha dele que está inteira, passo aqui e na laçadinha de trás, na terceira laçadinha. E puxo. Assim, eu simulo uma correntinha e o acabamento fica perfeito. Agora, aqui pelo lado do avesso, você vem e já passa por entre alguns pontinhos, fazendo o fechamento. Para não abrir buraquinho assim, espacinho, ó, passei para lá alguns pontinhos, pulo esse daqui e volto para cá, ó. Passando por debaixo das laçadinhas. Dessa forma, fica fechadinho aqui na frente, certo? Então, a nossa base tá pronta. Depois, a gente vem aqui, bota um pinguinho de cola e corta o fio fazendo o arremate final. Agora, para dar início aos nossos pinheirinhos, eu vou colocar algumas pérolas. Então, aqui, ó, eu já passei, né? Peguei meu fio amigurumi, escolhi a cor periquito para iniciar, porque também é uma cor que vai ficar boa aqui para vocês assistirem o vídeo. As minhas pérolas eu vou passar antes. Bom, passei aqui 12 pérolas. Então, você pode escolher aqui, ó, qualquer espacinho de uma correntinha. Eu laço o meu fio na agulha, assim, 2 vezes, e venho aqui e faço ponto alto. Se você tiver dificuldade, pode começar com 3 correntinhas, tá? Venho aqui, faço mais 2 pontos altos dentro do mesmo lugar, tá? 3 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar carreiras de direito e avesso. E as pérolas, elas são colocadas no avesso, tá? Pra poder ficar bem bonitinha pra frente no direito. Eu subo aqui a minha carreira desta forma, ó. Estou com a minha laçada aqui, a alcinha de trás, passo a minha agulha, puxo, fico com 2 laçadinhas, tiro num ponto baixo uma correntinha, simulando assim um ponto alto falso. Aqui dentro do mesmo lugar, nós vamos trabalhar um aumento de mais 2 pontos altos. Então, no total, nós vamos ficar com 3 pontos altos aqui na ponta. Agora, eu já vou puxar uma pérola e vou colocar aqui. Então, a gente coloca a pérola antes de finalizar o ponto que você vai colocar ela. Então, eu fiz aqui o aumento. Agora, eu vou colocar bem aqui no meio, então, eu laço meu fio, venho aqui, puxo e já trago ela junto, tá vendo, ó? E já tiro uma laçada e 2. Aí, eu venho nesse último pontinho aqui, da carreira anterior, e vou fazer os 3 aumentos, né? Os 3 pontos altos no mesmo ponto, que é o aumento desta carreira.
Então, venho aqui, faço 1, 2 e 3. Vamos colocar aqui o terceiro pontinho. Certo? Viro o meu trabalho, agora pelo lado direito. Então, eu venho aqui, alcinha de trás, puxei, fiz um ponto baixo, uma correntinha. Vou trabalhar ainda nesse mesmo ponto, mais 2 pontos altos. Trabalho ponto sobre ponto em toda a carreira. E lá no último ponto, nós vamos novamente repetir o aumento. 1, 2 e 3. Virou o trabalho, daí é pelo avesso que a gente vai colocar as pérolas. Então, laçadinha de trás, passou a agulha, um ponto baixo, uma correntinha. Vem aqui, faço mais 2 pontos no mesmo lugar. Aí, já posso puxar uma pérola aqui também, ó. Laçou o fio, colocou aqui, antes de finalizar o ponto, né? Já junto com a pérola ali, ó, você tira 2 e tira 2. Puxa a pérola primeiro. Vai trabalhar ponto sobre ponto e no último pontinho repetir o aumento. Finalizei a carreira, repeti o aumento, agora eu vou virar para o meu lado direito. Então, pro lado direito eu não coloco pérolas, porque não fica bom. Então, aqui, fiz 1, 2, 3, 4 carreiras e o pinheirinho, ele vai se dar assim, em motivos de 4, tá? Então, fez aqui, começou o primeiro, fez 3 carreiras aumentando, agora a gente vai fazer uma carreira para diminuir. Então, eu venho aqui no ponto que eu já tô, faço um baixíssimo. Vou caminhar 5 pontos com pontos baixíssimos. No sexto, eu viro aqui, ó, na alcinha de trás, faço mais um baixíssimo para ele ficar bem centralizado no ponto. Venho na frente, faço um ponto baixo e uma correntinha. E aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos juntos. Vou colocar aqui 1, 2 e 3 pontos altos sozinhos. E aqui eu deixei 5, aqui tem que sobrar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bem nesse daqui, eu vou repetir o meu aumento. Então, eu laço e faço 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, agora começa as carreiras de aumentos novamente. Vira pelo lado avesso, laçadinha de trás, coloca a agulha, puxou, fez um baixo, uma correntinha. Dentro do mesmo ponto, mais 2 pontos altos fazendo o aumento. Deixa eu ver onde eu pus a minha pérola pra cá, então eu vou pôr a outra aqui nesse próximo cantinho, pra ficar assim intercalado, né? Repito aqui. Ponto sobre ponto. E antes de finalizar aqui, ó, eu já vou puxar uma pérola pra cá, pra esse cantinho. E finalizo, vou até o penúltimo ponto, repetindo ponto sobre ponto, e no último eu coloco o aumento. Virou o trabalho para o direito, laçadinha de trás, passo aqui um baixo, uma correntinha, mais 2 pontos no mesmo ponto que é o aumento, né? Agora, vou repetir ponto sobre ponto e no último ponto vou colocar o aumento. Finalizei a carreira colocando aumento, eu vou virar o meu trabalho. E vou fazer aqui, laçadinha de trás, ponto baixo, uma correntinha, mais 2 pontos altos. Vou trabalhar ponto sobre ponto e vou jogar uma pérola mais aqui nesse cantinho. Olha, estou trabalhando aqui ponto sobre ponto, quase chegando aqui no final, né?
E vou colocar aqui, ó, a minha pérola, vou puxar ela aqui, no ponto, quase no último pontinho. Aí, isso aqui você vai intercalando a pérola conforme você achar melhor aí, tá? Só tem que ser na carreira do avesso, por conta que daí ela fica bonitinha para o direito. Então, fiz os aumentos. Está ficando assim. Então, eu já fiz 4, 1, 2, 3, 4, e agora a gente faz novamente uma diminuição. Então, vira o trabalho, vem aqui e caminha com 5 pontos baixíssimos, 1, 2, 3, 4 e 5 baixíssimos. No sexto faz um baixíssimo só na alcinha de trás, vem para a parte da frente, faz um baixo e uma correntinha, simulando um ponto alto, e coloca mais 2 pontos no mesmo ponto. Agora, aqui a gente vai trabalhar 9 pontos sozinhos. Puxando mais fio aqui. 8 e 9. A gente caminhou 5, então tem que sobrar 5 desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, exatamente aqui, colocamos os nossos 3 pontos altos juntos, que é o ponto do aumento. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Então, essa foi de diminuição, agora as outras começam aumentando. Então, laçadinha de trás. Peraí que tá enroscando a minha agulha. Aqui. Laçadinha de trás, puxou um baixo, uma correntinha. E mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Deixa eu ver, coloquei lá, agora eu tenho que colocar uma mais pra cá, pra ficar bem distribuído. Então, venho aqui já no próximo ponto, puxo uma pérola. Assim, ó, se você fizer assim e já puxar ela, ela vai ficar mais no meio do ponto, tá? Se você fizer tirar 2 laçadas primeiro da agulha, aí ela fica mais na pontinha do ponto. Então, tirei aqui, trabalho ponto sobre ponto, no último ponto, coloco o aumento de 3 pontos altos. Fiz os meus aumentos, agora eu vou trabalhar para o direito. Então, eu venho aqui na alcinha de trás, faço um ponto baixo e uma correntinha, coloco mais 2 pontos altos aqui, trabalho ponto sobre ponto e coloco o aumento no último ponto. Fiz aqui os meus aumentos, agora eu vou virar o trabalho. E aqui, ó, tá vendo que esse meio aqui tá vazio? Então, eu vou jogar uma pérola mais aqui e, de repente, uma mais pro canto, tá? Estamos na terceira carreira do terceiro bloquinho do pinheirinho. Então, venho aqui, vou fazer a quarta carreira agora, que é do avesso, que é quando nós vamos colocar as nossas pérolas. Então, eu faço os nossos aumentos na ponta. Deixa eu só soltar mais fio. Temos o nosso aumento aqui na ponta, os 3 pontinhos do aumento. Vou repetir ponto sobre ponto, deixa eu ver aqui. Mais pra cá, mais pro meio. Vamos ver aqui um lugarzinho que não esteja dando na direção da mesma pérola lá, que eu quero que as pérolas fiquem desencontradas. Eu acho que aqui já dá pra gente colocar uma. Então, laçou, foi lá, puxou e finalizou. Vou fazer mais um pouco aqui. Deixa eu ver se eu coloco mais uma nesse mesmo, porque agora a gente só tem mais um último bloquinho, que são 2 carreiras do avesso. Então, deixa eu ver aqui. Acho que dá pra pôr mais uma aqui. Daí, olha o efeito que vai fazer. Ó, fiz aqui, vou fazer uma. E nessa daqui, eu vou tirar 2 laçadas primeiro.
e depois que eu vou puxar ela. Daí vai ficar mais na pontinha. E vou finalizar trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E no nosso último ponto ali, o aumento. Então, vamos trabalhar aqui. Esse aqui eu tô fazendo com calma com vocês, porque depois os outros vão ser todos repetições. Então, é bem tranquilo, depois é só ir voltando o vídeo, caso você esqueça. Olha. Então, fiz o meu aumento aqui. Agora, é o seguinte, são 4 blocos, vamos dizer. Então, 1, 2, 3, tá? Agora, aqui todos a gente diminui a 5, né? Ó, 5, diminui 5. Aqui eu vou diminuir 6, tá? Vou caminhar 6 pontos. 6 pontos baixíssimos. Então, virou o nosso trabalho aqui. Coloca a nossa agulha. Vamos trabalhar, caminhar 6 baixíssimos para fazer essa última diminuição. Então, vem aqui, puxou, tirou. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No 7º ponto, na laçadinha de trás, um baixíssimo. Volta na frente, faz um ponto baixo e uma correntinha. E aqui você coloca o seu aumento de mais 2 pontos altos, totalizando 3. Agora, vamos repetir ponto sobre ponto, 13 pontos, tá? E 13. 13 pontos altos sozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que nós temos que deixar sobrando para ficar igual aqui. Então, tá certo, aqui é só colocar o nosso aumento de 3 pontos altos. Virou o trabalho. E agora aqui é a hora da gente colocar as pérolazinhas também. Então, laço, passa na alcinha de trás, puxou. Então, essa diminuiu, agora a gente segue aumentando. Então, aqui nós vamos colocar o aumento. 3 pontos altos. Deixa eu ver como estão as pérolas aqui. Acho que já dá para eu colocar uma aqui, ó. Então, fiz o meu aumento, lacei, puxei. Deixa eu puxar uma pérola aqui já. Agora, vou finalizar o ponto já com a pérolazinha ali pra frente. Faço mais alguns pontinhos. Aqui. Deixa eu ver aqui mais ou menos onde que eu vou colocar a outra. Acho que eu vou... Eu acho que nessa carreira aqui, talvez eu não coloque mais nenhuma, pra não ficar muito... Senão, embaixo vai ficar muita pérola e em cima pouco. Então, vai trabalhar ponto sobre ponto aqui, no último ponto vai colocar o aumento. Finalizei a carreira, colocando o aumento na ponta, volto para o direito, laçadinha de trás, fez o ponto baixo, uma correntinha, vai trabalhar mais 2 pontos altos no mesmo lugar, que é o aumento, vai trabalhar ponto sobre ponto e vai colocar o aumento aqui novamente na outra ponta. Coloquei o aumento aqui na ponta, agora já estamos com 1, 2, 3 carreiras do 4º bloquinho do pinheirinho, então essa é a última carreira do avesso, para eu colocar pérola. Então, e a última carreira de aumento. Então, laçadinha de trás, ponto baixo, uma correntinha, mais 2 pontos no mesmo lugar. E deixa eu ver como que tá a situação das pérolas aqui. Eu acho que eu vou colocar uma já aqui, vou botar outra aqui, vou colocar 3 aqui no final. Então, laçou, venho aqui, antes de tirar as laçadas, puxo aqui uma pérola, finalizo. Agora, vou trabalhar aqui mais uns pontinhos. Agora, aqui é ponto sobre ponto. 2, 3, vamos ver aqui. Vou
Vou jogar uma bem aqui no meio. Vamos analisar aqui. Acho que eu vou colocar uma mais aqui, ó. Pra ficar mais no meio. Isso aqui é aleatório, tá, gente? Isso aqui você trabalha aí conforme você achar melhor. Acho que eu já vou colocar uma aqui, ó. Essa daqui eu tirei 2 laçadas primeiro, daí puxei a pérola, vamos ver. Olha. Vamos centralizar bem no meio, né? Eu acho que mais uns 2, só pra casar aqui. Mais 2 pontinhos. Pra ficar mais no meinho. Aqui. Então, calma lá, dona Pérola. 2. Acho que bem aqui. Então, pode vir agora. Então, laçou, puxou e ela já fica ali. E agora, eu vou seguir ponto sobre ponto, vou colocar uma pérola a mais lá na outra pontinha. Eu acabei colocando 12 no fio, mas usei só 11. Acho que agora aqui já vou puxar a última, que é só tem mais essa carreira de avesso. Vou trabalhar aqui até o final, colocando o meu aumento de 3 pontos altos no último ponto. E agora, para finalizar pelo lado direito, nós vamos caminhar aqui 13 pontos baixíssimos. Então, nós vamos fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Caminhei os 13 pontos altos, né, com pontos baixíssimos. No 14º, laçadinha de trás, você vai fazer um pontinho um baixíssimo também. Vem na frente, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui apenas um ponto junto só de aumento, tá? Só um ponto. Vamos trabalhar 3 pontos altos sozinhos, um para cada ponto de base, 1, 2 e 3. E vamos repetir aqui o aumento nesse último pontinho, fazendo aqui a parte do caule ali, né, do tronquinho da árvore. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, caminhamos 13 para cá, sobrou 13 para lá. Está ok. Podemos cortar o nosso fio, deixando uma pontinha para o arremate. Passa esse fio por essa laçadinha. Você já pode arrematar. E ficou assim a nossa primeira árvore. Agora, eu vou vir iniciar a segunda e vou mostrar para vocês como que une uma na outra. Olha só que gracinha. Então, nós fizemos esse pinheirinho junto. Aí, eu fiz um aqui só para vocês já terem uma noção do que eu estou dizendo que é a emenda, mas vocês vão notar que não tem segredo nenhum. É só unir ele com ponto baixíssimo. Mas agora eu já tô aqui, ó, com a minha próxima cor, né? Porque eu vou fazer um de cada cor, assim, nesses tons, né? Do mais clarinho pro mais escuro. Então, eu já estou com o meu verde musgo aqui. E vou fazer o próximo pinheirinho e eu vou mostrar a união pra vocês. Então, eu comecei daqui pra cá, né? Aqui, ó, note que as uniões é bem fácil de visualizar, que nós vamos unir sempre aqui, ó, na ponta maior de cada motivo, né, do nosso pinheiro. Então, são 4 motivos. Na pontinha maior de cada motivo,
é que nós vamos unir. E você vai notar também que essa pontinha maior do pinheiro vai dar certinho para o lado direito para nós unirmos. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu próximo espacinho de correntinhas, vou fazer essas 4 carreiras aqui e no momento da união eu volto para mostrar como eu faço essa união. Fazendo essa, as outras são todas iguais, não tem segredo, tá bom? Então, já fiz aqui a primeira parte do pinheirinho, o primeiro bloquinho, vamos dizer assim, né, da primeira parte. Então, a 4ª carreira, ela está do lado avesso, mas quando você finaliza, ó, já vai ficar certinho pelo lado direito aqui para você unir essas 2 pontinhas. Então, você vai unir a ponta do pinheirinho que você está fazendo com essa pontinha desse pinheirinho aqui. Então, eu vou trazer mais perto da câmera para vocês verem. Então, eu estou aqui. Eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha, vai pegar as 2 alcinhas do pontinho do pinheirinho do lado e vai passar a agulha. Vai puxar o fio que está vindo do novelo aqui para dentro e vai passar novamente direto já lá na alcinha do pinheirinho que você está fazendo, que é um ponto baixíssimo, tá? Aí, você vai virar o seu trabalho, já com ele aqui preso, né, no caso. E aqui é onde a gente vai começar a segunda parte do pinheirinho, que é das diminuições. Então, eu vou vir já aqui no meu primeiro ponto, já coloco a agulha aqui e já faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Então, não tem segredo, tá? Aí já vou seguir trabalhando normalmente. Então, vou fazer aqui meus pontos baixíssimos. 3, 4 e 5. E no 6º, na alcinha de trás, um baixíssimo para centralizar. Passa a agulha para frente, puxa o fio do novelo, faz um baixo, uma correntinha. E mais 2 pontos altos aqui dentro do aumento, que é tudo que a gente já fez junto o pinheirinho, né, na cor verde periquito, ó. Então, opa, puxei o fio aqui. Então, é dessa forma que você vai unir todas as pontinhas. Deixa eu virar aqui melhor para vocês, pelo lado certo, para vocês visualizarem. Ó, fica bem certinho, não fica repuxando. Agora, você vai trabalhar as 4 carreiras da segunda parte. Chegando aqui, nessa pontinha, você vai fazer a mesma coisa. Vai unir com um ponto baixíssimo. E a próxima carreira já vai ser a de diminuições. Então, você já caminha diminuindo, como eu fiz aqui agora com vocês. E assim, você vai seguir, tá? Única coisa que vai acontecer agora daqui pra frente, agora é tudo repetição, você pode voltar ao vídeo. E a única coisa que vai acontecer agora aqui, quando chegar aqui no último pinheirinho, nós vamos unir um lado e vamos unir o outro. Então, para que não reste mais dúvidas, vou fazer novamente com vocês mais uma emenda, tá bom? Então, a gente fez essa juntos, aí eu trabalhei aqui 1, 2, 3, na 4ª carreira, que era do avesso, né? Agora, aqui já pode virar para o direito, faz o seu último pontinho, vem aqui, nesse pontinho aqui, ó, do pinheirinho, do lado, passa pelas 2 correntinhas, tá? Não é aqui bem na beira, aqui, ó, é bem onde faz a curvinha ali, ó, tá vendo, ó? Vai lá, puxa o fio do novelo e fecha em um ponto baixíssimo. Então, você vai só puxar, vai puxar e vai passar para dentro dessa laçada. Então, já cheguei aqui no meu último pinheirinho, olha que graça que tá ficando. E não se preocupem com a sequência de pérolas, porque pode ver, ó, os meus não ficaram iguais, eu só fui colocando, mas eu acho que o bonito dessa peça é isso mesmo, você ir intercalando ali, deixando um diferente do outro para dar esse visual bonito que ficou aqui. Agora, chegamos no último,
Então, a gente sempre veio daqui colocando em uma lateral só, né? Costurando aqui, unindo no caso. Mas agora, esse último, a gente tem que unir pra lá e pra cá, né? Então, eu já fiz o topo do meu primeiro pinheirinho. Então, eu fiz o primeiro, a segunda e a terceira carreira. Na quarta carreira é onde a gente estava fazendo a união, mas apenas de um lado. Então, agora a gente vai fazer a união deste lado e desse lado. Então, essa carreira ficou para o direito, a quarta carreira é pelo avesso aqui da peça, certo? Então, eu vou pegar aqui a pontinha, vou fazer aqui laçadinha de trás, ponto baixo, correntinha, vou fazer o primeiro ponto alto e eu vou vir aqui, ó, nesse pinheirinho, vou aqui nessas duas alcinhas aqui do pinheirinho, eu venho aqui, coloco a minha agulha, passo ela aqui, até vou virar para esse sentido aqui para ficar mais fácil, ó. Coloquei a minha agulha lá, certo? E vou fazer o ponto baixíssimo, vou passar por aqui. Opa, pegou um fiozinho do verde, claro. Ó, vou passar por aqui e vou fechar num ponto baixíssimo, igual a gente estava fazendo, normal. Agora, esse é o primeiro ponto, e aqui é o aumento, né? Então, agora a gente volta aqui, faz mais 2 pontos altos aqui dentro, segue normalmente fazendo ponto alto sobre ponto alto. Já vou pegar uma pérola minha aqui para colocar aqui. Vou fazer essa emenda aqui com vocês. Então, a emenda do outro ladinho ali vai ficar a mesma coisa que a gente já estava fazendo aqui. Faço esse ponto. E agora aqui faço o meu aumento no último. Então, 1, 2 e 3. E daí, eu venho aqui na ponta do outro e faço a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Então, venho aqui, coloco a minha agulha aqui nas duas laçadinhas do crochê aqui, do ladinho, puxei e fecho com um baixíssimo. Então, olha como ficou. Tá? Ficou a mesma coisa. Então, o que que você vai fazer? Quando chegar novamente aqui na hora de... Agora aqui você vai trabalhar normalmente, vai fazer a diminuição, vai crescer o trabalho. Quando chegar na quarta carreira aqui da nossa segunda parte do pinheirinho, você vai trabalhar o seu primeiro ponto alto aqui da carreira, e daí que você vai unir com essa pontinha aqui, tá bom? E segue fazendo normalmente, trabalhando todas as pontinhas, unindo desta forma. Agora, com todos os pinheirinhos arrematados, tudo certinho, nós vamos dar continuidade para o nosso barrado aqui de acabamento. Então, já estou aqui novamente com o meu fio barroco número 4, e nós vamos pegar aqui, ó, em qualquer um dos pinheirinhos. Como eu sempre digo para vocês, eu inicio o trabalho dando 2 voltinhas na agulha e eu volto com a minha agulha número 3, tá? Porque agora eu vou trabalhar o barroco. Então, eu dou 2 voltinhas na minha agulha, vou vir aqui, ó, em qualquer tronco dos pinheirinhos, 1, 2, 3. Aqui no meio, ó, vai sobrar exatamente 3 para cada lado, tá? Vai contar 3, no quarto você vai inserir a sua agulha e vai fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha de espaço dentro do mesmo pontinho, mais um ponto alto, formando assim um pontinho V. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui nós temos os pontinhos, são 13 no total, né, ó. Então, vão ser
7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, você vem aqui e faz um ponto alto. Certo? Se você achar que fica repuxando muito, pode colocar um antes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que o meu aqui ficou meio... Mas depois também vai fechar a carreira, ok? Aqui dentro a gente vai trabalhar, vai ficar bom, vai trabalhar pontos altos. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 5 correntinhas de espaço. Aí você vai vir aqui, ó, nessa emenda de um pinheirinho no outro, e aqui dentro você vai fazer aqui um ponto V. Pode fazer ele um pouquinho até mais alongado, se você quiser, tá? Então, um ponto alto, uma correntinha de espaço e um ponto alto. Vai ficar assim. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vai contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, vem aqui e faz um ponto alto aqui no meio, tá? Vai fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vai vir aqui no meio do tronco, 1, 2, 3, no quarto pontinho, faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim um V. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto alto. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Na emenda de um pinheirinho com o outro, pode passar aqui a agulha e fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, essa vai ser a sequência aqui desta carreira. Agora, finalizei toda essa carreira, fiz minhas 5 correntinhas e cheguei aqui no nosso primeiro ponto do início. Nós vamos trabalhar aqui, bem dentro dessa correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Vem nessa alcinha de trás aqui, ó, do pontinho V, faz um baixíssimo para centralizar, e dentro aqui do ponto V, você insere sua agulha, puxando uma laçada, fazendo um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. E essa próxima carreira, nós vamos preencher todas com pontos altos. Então, dentro desse Vzinho aqui de uma correntinha, você vai fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto do V, você vai fazer outro ponto alto. No espaço, no intervalo de 5 correntinhas, você vai colocar aqui 5 pontos altos. Então, 2, 3, 4 e 5. Sobre esse ponto alto aqui, você vai colocar mais um ponto alto. Deixa eu só arrumar aqui, que eu não gosto da laçada muito frouxa. Então, 3, 4 e 5. Aí, aqui sobre o ponto alto, você vai fazer novamente um ponto alto. No intervalo de 5 correntinhas, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, dentro do V, no ponto alto do V, um ponto alto. Dentro do intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Em cima do Vzinho, do ponto alto do V, um ponto alto sobre ele. Então, vai ser essa sequência, tá? Aí, finalizei toda a minha carreira em pontos altos, naquele padrão que eu passei para vocês. E cheguei aqui novamente, trabalhei esse último ponto alto sobre o ponto alto que está aqui. E aqui aquele ponto baixo e uma correntinha que nós começamos o nosso trabalho. Então, eu vou vir aqui, ó, no meio dessa correntinha, passo a minha agulha lá para trás e fecho aqui com um ponto baixíssimo.
Venho nesse do ladinho aqui, ó. Tá vendo que ele já ficou meio abertinho, né? Venho aqui, faço mais um ponto baixíssimo só na alcinha de trás. Já venho pela frente, colocando, passando agora nas duas alcinhas e puxando, fazendo um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, vai ser do espaço, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas é do nosso detalhe do bico. A contar a partir da agulha, você vai contar uma, duas, três, vai voltar aqui na quarta correntinha, laçar o seu fio e dentro dela, você vai fazer um ponto alto. E não vai finalizar. Laça o fio novamente, vem dentro dela novamente, faz mais um ponto alto, tira duas laçadas e deixa na agulha. Laça o fio novamente, volta aqui, puxou, tira duas laçadas e agora ficou com 4 laçadinhas na agulha. Tira todas de uma vez, faz uma, duas, 3 correntinhas, volta aqui novamente nessa quarta correntinha, opa, e vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. Volta aqui, coloca a sua agulha aqui, puxou, oh meu Deus, escapando da minha mão, puxou e fecha com ponto baixíssimo, para ficar esse detalhezinho aqui. Uma, duas, 3 correntinhas, nós vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, no sexto pontinho, um ponto baixo. Vamos repetir aqui, vou fazer novamente com vocês mais um. Uma, duas, 3 correntinhas, que é a do espaço. Aí, você vai fazer 4 correntinhas, uma, duas, 3, 4. Desculpa, gente. E agora, a partir da agulha, vai contar uma, duas, 3 na quarta correntinha, laçou o seu fio, volta aqui, insere na correntinha, puxou. Ficou com 3 laçadas na agulha, tira duas e deixa duas. Laça novamente, volta aqui no mesmo lugar, puxou, tira 2 laçadas, deixa o restante na agulha. Laça novamente, vem aqui dentro, puxou, tira 2. Então, você vai fazer, repetir esse movimento, né, por 3 vezes. Vai ficar com 4 laçadas na agulha. Vai tirar todas de uma vez. Faz uma, duas, 3 correntinhas, volta ainda aqui nessa quarta correntinha e finaliza com um ponto baixíssimo. Então, passa, puxa o fio do novelo e passa direto aqui. Vai ficar assim. Agora, você vai fazer uma, duas, 3 correntinhas, vai pular aqui 1, 2, 3, 4, 5. No sexto pontinho, você vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo. Já dei toda a minha volta fazendo aqui o nosso biquinho, olha que lindo que ficou. Depois aqui você pode ir dando uma ajeitadinha em cada um para ele ficar bem certinho. E aqui nós fizemos, né? Fiz aqui, ó, 3 correntinhas, deu bem certinho aqui, ó, que nós estamos pulando de 6, né, 5 em 5, né? No sexto nós estamos fazendo ponto baixo, então 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto que é aqui onde nós iniciamos. E agora, para finalizar, você vai fazer o seguinte, ó, fizemos um ponto baixo aqui, nós vamos inserir a nossa agulha nessa correntinha que está aqui, ó, nessa alcinha. E nessa alcinha aqui do pontinho V, aqui parece que faz um Vzinho, né, do ponto baixo. Então, coloca aqui e coloca nessa alcinha desta forma. Vem aqui, puxa e fecha com um ponto baixíssimo. Joga ela aqui pra trás. Passa aqui por dentro. E aí, é só arrematar, certo?
Agora, com o nosso fio encanto, você vai pegar aqui e vai trabalhar nessa parte de pontos altos que nós fizemos aqui. Então, deixa uma ponta para fazer os arremates, vem aqui em qualquer ponto, vai lá com a sua agulha, passa de frente para trás e puxa o fio. Desta forma. E agora, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos só para dar um detalhe. Então, eu vou no próximo ponto, passo a minha agulha para trás e puxo aqui o fio encanto. Esse daqui vai ficar meio querendo escapar aqui, mas depois a gente vai conseguir finalizar ele, vai deixar ele bem certinho. Então, vem aqui no próximo, insiro a minha agulha lá para trás e puxo aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Desta forma. Venho no próximo, puxo o fio lá de trás e passo num ponto baixíssimo. Venho no próximo, puxo no fio lá de trás e passo num ponto baixíssimo. Vou fazer esse detalhe por toda a volta do meu trabalho. Quando chegar ali novamente na onde nós iniciamos, aí nós vamos fazer o arremate para aquela laçadinha não ficar escapando. Já trabalhamos toda a carreira em ponto baixíssimo e agora aqui está faltando o último ponto para finalizar e chegamos ali, né? Encontramos aquele que nós fizemos primeiro, que tá querendo soltar ali. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar com uma sobra. Do jeito que está aqui, nós vamos puxar ele aqui para frente para fazer o nosso arremate. Então, agora, com a ajuda da nossa agulha de tapeceiro, vou pegar esse fio que nós acabamos de cortar, vou passar ele na agulha de tapeceiro, vou puxar aqui, né, ó, segurar aquele primeiro que nós iniciamos, vou vir aqui, vou passar aqui por debaixo dele, desta forma, puxando assim. Vamos dar aqui mais ou menos, ó, nessa puxada, mais ou menos o tamanho da laçada dos outros pontinhos. E vou passar aqui, ó, no meio desse último aqui, ó, bem no meio dessa correntinha. E eu vou passar lá pra trás. Simulando assim, olha, uma correntinha. Certinho, igual as outras. Agora, eu venho aqui atrás, olha, eu costumo... aquela ponta daquele fio do início, eu venho bem aqui, ó, que ficou aqui esse vãozinho, coloco uma gotinha de cola. E vou fazer aqui um nozinho. Desta forma, para firmar bem. E agora, eu vou fazer aqui desta forma. Daí, ele cola bem ali naquele pontinho de cola. E agora, essa sobra de fio, tanto para um lado quanto para o outro, eu coloco aqui na minha agulha de tapeceiro. E passo por entre alguns pontos. Para fazer o arremate. Aqui, se ficar difícil de passar, provavelmente você tá pegando algum fiozinho do dourado, algum fiozinho pelo meio, sabe? Que, olha, o meu tá pegando ali, eu não tô conseguindo... Tem que pegar ele inteirinho com a agulha de tapeceiro, que se pegar ele no meio da trama do fio, ele já fica ruim de passar. Agora passou. Então, eu passo aqui por entre alguns pontos, olha só. E daí, é o mesmo arremate de todos os outros. É a mesma coisa de todos os outros arremates que a gente já fez.
Passo por entre alguns pontos, vou colocar um pinguinho de cola para finalizar, né? Lembrando que o fio encanto ele não queima, né? Então, tem que ser com a cola mesmo. Então, vou passar aqui só mais nesse. E agora, eu venho aqui, ó. Ergo aqui, ponho bem debaixo. Posso cortar bem rente e dar uma apertadinha. Então, esse aqui eu vou fazer do outro lado também. E aqui na frente, olha, fica perfeitinho o nosso trabalho. E temos, então, o nosso centro de mesa finalizado. Olha que perfeito, que lindo que fica para você compor aí a sua mesa de fim de ano, chamar a família, né? Os amigos, as pessoas que você ama para confraternizar, né? Celebrar a vitória de um ano vencido com uma mesa encantadora, enfeitada com crochê.